Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje venho partilhar convosco a minha experiência de leitura com o livro O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Será assim, talvez? Não sou muito boa em francês, confesso. E decidi não fazer o típico vídeo de opinião que faço aqui no canal normalmente, por um motivo muito simples. E esta era a primeira coisa que eu queria partilhar convosco acerca do Conde de Monte Cristo, que é, quando eu comecei a lê-lo, eu não sabia nada de nada sobre ele. Eu sabia, calculava que a personagem principal fosse um conde, não fazia a mais pequena ideia o que era Monte Cristo e muito menos sabia ainda qual era a temática central do livro, e vão por mim, isso para mim foi muito, muito positivo. Eu nunca caí na tentação de procurar a sinopse do livro antes de começar a lê-lo, e nem vi nenhum filme sobre o Conde de Monte Cristo. Há várias adaptações cinematográficas, também já vos vou falar sobre isso, mas eu não tinha visto nenhuma, nem tinha sequer, o meu pai às vezes conta-me filmes que viu, eu também não falei com ele sobre isso, e mesmo o meu carteiro, no dia em que me veio trazer estes livros, eu comentei com ele já no seu post que desta vez eram os livros do Conde de Monte Cristo, e ele disse, gostei muito do filme, e eu, não diga nada, não quero saber, faço ideia, e não quero mesmo saber. Ele até achou estranho não conhecer a história e eu respondi-lhe que consegui escapar, não faço ideia como, mas vão por mim. Se não sabem do que é que se trata, não procurem saber. Porventura, se quiserem correr esse risco, ou se para vocês fizer mais sentido saber sobre o que é que fala um livro antes de o comprarem, ou de o requisitarem, ou pedirem emprestado, vou deixar-vos o vídeo da Elisa. Ela já falou sobre esta leitura, ela foi uma das pessoas com quem eu comecei a lê-lo em conjunto, e ela faz não só uma parte de resumo do livro, ou do pouco que se pode dizer sem spoilers, e depois faz uma parte devidamente assinalada, com algumas reflexões sobre o livro para quem já o leu. Eu não vou por aí, porque para mim foi uma agradável surpresa descobrir cada uma das 1200 páginas deste pequeno livro, e é por isso mesmo que vocês provavelmente compreendem que eu não vou passar o vídeo com os livros aqui, porque estamos a falar de cerca de 900 gramas cada volume, e estar aqui com quase 2 kg não é propriamente tarefa fácil. Este é outro dos aspectos que eu vos queria dizer, é que o facto de ser um livro muito grande, seja ele dividido em 2 volumes ou em 3, como há noutras edições, torna-se um livro pouco cómodo de ler fora de casa, porque é muito pesado para andar com ele na carteira, não é um livro fácil, até vou-vos dar aqui um exemplo. Eu por vezes estava a lê-lo e ficava com dor no pulso, não é? De estar aqui quase com 1 kg ao fim de várias páginas, tornava-se cansativo, e era um livro que eu só lia em casa. Isso fez com que eu demorasse cerca de 2 meses a ler estes 2 volumes, mas não se deixem assustar pelo tamanho dos livros. Pode parecer que é um livro difícil por ser grande ou porque o seu autor era um autor do século XIX, mas não é de todo um livro difícil de ler. Lembrem-se só que estamos a falar de uma época em que os escritores eram quase pagos, eram pagos para escrever a metro, não é? Quantos mais capítulos eles publicassem, mais recebiam. Daí que sejam livros relativamente grandes, mas em cada capítulo acaba por acontecer alguma coisa, porque a ideia sempre era publicar um capítulo e terminar de tal forma que a pessoa tinha vontade de ler o folhetim seguinte. Por isso, nenhum capítulo aqui é propriamente um capítulo onde não acontece nada, há sempre qualquer coisinha ali que desperta a nossa curiosidade para o capítulo seguinte. Agora, se me perguntarem, o livro precisava ter 1200 páginas? Provavelmente, muito provavelmente, na minha opinião, não. Eu sei que a Elisa discorda um bocadinho disto, mas eu sinceramente acho que há coisas que, se ele tivesse contado de forma mais célere, ou os capítulos unidos, iam dar ao mesmo. Mas, se tivermos em conta o contexto em que foi escrito, obviamente, não é? Isso está justificado. Não é uma leitura cansativa, não é difícil, não pensem que não vão conhecer as palavras ou que isto vai ser muito complexo, não vai de todo, e para mim isso não foi de todo um problema. O que é que me fez demorar 2 meses a lê-lo? Para além da questão do tamanho, do peso dos livros, não são livros fáceis de levar connosco, e isso fez com que eu estivesse a ler o Conde de Monte Cristo e sempre outros livros em paralelo, o que não favoreceu, se calhar, a minha leitura, porque muitas vezes a minha atenção dispersava para outras coisas, livros mais pequenos que eu queria acabar, não é? Já que tinha começado, e este não era uma prioridade.
E isso, se calhar, prejudicou um bocadinho a minha leitura. Mas não é livro para se ler, diria eu, fora de casa, porque, embora não seja difícil, e para além da questão do peso do livro, também existe alguma concentração, mais do que, por exemplo, um romance contemporâneo. Percebem? Também não vou aqui dizer que li isto com os olhos fechados. Não. Exigiu mais atenção da minha parte. Não tenho uma dificuldade por aí além, mas é um livro que eu aconselho a uma leitura em casa ou num ambiente que vos seja mais calmo, seja mais confortável para vocês. A terceira coisa que eu vos queria dizer sobre este livro é que talvez não resulte muito bem a leitura conjunta. Eu comecei a lê-lo com algumas meninas no início de fevereiro e foi por isso que eu comprei, porque na altura não tinha os meus volumes. Aliás, até aproveito para vos mostrar, os meus são da Relógio d'Água. Foi a editora que eu escolhi, mas há outras edições, depois fica ao vosso critério, há umas de capa dura. Eu confesso que ainda bem que não comprei de capa dura, porque é mais fácil manusear estes. Mas comprei-os de propósito para a leitura conjunta. Começou muito bem, acho que no início até estávamos mais ou menos a conseguir conciliar vários timings, dividíamos isto por metas, mas a páginas tantas, isto é um livro muito grande e depois havia dias em que uma pessoa não lia porque lá está, não conseguia tirar o livro de casa, outros dias outras coisas se puseram à frente, depois como estávamos todas com outras leituras em simultâneo, porque era um livro que só líamos em casa e tínhamos outros que íamos lendo no autocarro, no comboio ou em outros sítios. Este ficava sempre um bocadinho para depois, não é? Queríamos sempre terminar os outros que já estavam do meio para o fim, este ficava sempre para depois e a páginas tantas não resultou muito bem. Talvez resulte com um grupo mais pequeno, não sei, mas confesso que páginas tantas deixou de funcionar connosco. No entanto, enquanto funcionou foi muito prazeroso porque acabámos por trocar aqui muitas ideias, muitas teorias que depois se verificaram ou não, como devem calcular. Por isso, leituras conjuntas, pensem bem com quem, tem que ser com alguém que tenha um ritmo muito parecido com o vosso ou com um estilo de vida até parecido com o vosso e não sei se funcionaria muito bem com grupos muito grandes. Quarto aspecto a mencionar sobre este livro. É uma história muito grande e a páginas tantas eu arrependi-me de não estar a tirar notas sobre ele. Porquê? Porque são várias personagens e nomes que nem sempre nos são familiares porque são maioritariamente nomes franceses e não ficam propriamente na nossa memória, na memória do português comum. Mas eu arrependi-me em parte de não ter tirado notas, até porque, derivado do facto de ser uma leitura conjunta, havia alturas em que eu lia, ou seja, comprei aquela meta, por exemplo, se a meta era 100 páginas, eu lia 25 páginas mais ou menos em 4 dias, não é? Dava as 100 páginas. Outras alturas não me dava jeito e eu lia logo as 100 e depois ficava mais uns dias até à meta seguinte sem ler nada do livro. Isso fazia com que às vezes eu perdesse ritmo de leitura e me esquecesse de algumas personagens, porque como devem calcular, em 1200 páginas temos aqui um enredo, não é? Toda uma teia, que aquilo dá-nos assim um bocadinho a volta ao cérebro. Mas também é desafiante nesse sentido. E, portanto, eu devia ter tirado algumas notas. Não foi nada que eu já não calculasse, mas como eu estava a fazer leitura conjunta, pensei que isso não seria muito necessário porque havia sempre alguém que ia tocar em qualquer coisa que me ia avivar a memória. Enganei-me e devia ter tirado essas notas, por isso é um conselho que eu vos dou e é um conselho que eu própria vou aplicar quando for ler, por exemplo, Os Miseráveis. E como a páginas tantas, como eu vos dizia, eu já não sabia a quantas é que andava, eu lembrei-me que se calhar poderia ver o filme até à parte em que eu tinha lido para me avivar a memória e a partir dali voltaria a pegar no livro para ver o desfecho da história e veria depois o final do filme. O filme que eu vi foi a versão de 2002, que eu penso que é a mais recente, uma das mais recentes, não tenho bem presente, porque já são vários, como devem também calcular. E comecei a ver esse filme e tenho a dizer-vos que não gostei mesmo nada. Por isso, quando me dizem que viram o filme, não sei se foi esse, se foi outra versão, e que adoraram e a história é magnífica, vocês não percebem nada disto. Desculpem a sinceridade. Mas o livro é tão melhor, o enredo é tão mais complexo, rebuscado e ao mesmo tempo faz todo um sentido que aquilo que alteraram no filme, ou que omitiram, porque, ok, pôr isto em 2 horas não é fácil, não faz sentido algum, às vezes era desnecessário. E, portanto, o filme 2002 não recomendo de todo. Só que qual foi a vantagem, vai lá? É que mesmo o filme sendo diferente em muitos pormenores, eu acabei por me lembrar que não acontecia nada disso. Isso não foi assim.
e pronto, acabou por cumprir o propósito de me recordar algumas coisas. E eu vi uma parte do filme e depois peguei no final do segundo volume, que já andava ali a adiar há algum tempo, e li aquilo muito de seguida. Houve dias em que eu li, acho, 100, 150 páginas assim num dia. E não me custou muito, atenção, volto a dizer. Por isso, se porventura em algum momento acharem que já estão a confundir a história e se não tiraram as vossas notas, talvez seja boa ideia pegarem num dos filmes. Depois depois de ter terminado o livro, comecei a ver a versão de 1975, que passou na RTP Memória há uns tempos, quando nós já estávamos a ler o livro, As Meninas Todas Juntas, e eu pus a gravar lá na minha box e um dia destes comecei a ver. E o de 1975 ainda consegue ser mais catastrófico que o de 2002. Portanto, olhem, não sei quem é que anda a fazer essas adaptações, mas por amor de Deus, não faz de todo jus a esta história. Se há caso em que o livro é muito melhor do que os vários filmes, este é um deles. Por isso, em suma, qual é a minha recomendação assim, de um ponto de vista genérico? Procurar saber o mínimo possível sobre a história, tentar tirar algumas notas ao longo da leitura, sobretudo os nomes das personagens e a relação entre elas, eventualmente ver os filmes se a memória vos falhar e ter cuidado com as leituras conjuntas, porque nem sempre funciona muito bem a nível de ritmo. É um livro que eu penso é para se ir lendo constantemente. Agora, ler 200 páginas hoje de uma assentada e pegar daqui a 15 dias no livro vai acabar por vos maçar e se calhar por vos fazer desistir. E não tenham de todo medo de ler O Conde de Monte Cristo. Eu sei que algumas pessoas ficaram com receio de o comprar, algumas disseram isto, que era um investimento ainda considerável, mas se gostarem de histórias, lá está, do tempo do Mas, não é? Portanto, do século XIX, ele nasceu em 1802, exatamente. É uma história muito, não é escrita àquele tempo, mas eu acho que vale muito, muito, muito a pena. E outra coisa, só que um pormenorzinho mais chega. Às vezes eu estava a ler este livro, claro, muito sentado num contexto, não é? Numa época, e eu pensava assim, olha, eu já vi uma coisa parecida, não é? Embora adaptada a outro século, num filme relativamente recente, numa telenovela, por isso isto não vos vai ser assim tão estranho quanto possam pensar à partida. É um livro que eu recomendo muito, não para toda a gente, mas que acho que vale bem a pena espreitarem, por exemplo, revisitarem numa biblioteca, e, eventualmente, se gostarem do estilo da escrita do autor, investirem no vosso próprio exemplar. O problema de ler estes livros se forem requisitados é que nem sempre as bibliotecas, depende muito da biblioteca, atenção, mas algumas têm prazos relativamente curtos e para lerem volumes desta dimensão só em casa pode não ser suficiente. Além disso, tanto o Conde de Monte Cristo como outros livros do género ou do mesmo período podem-vos dar vontade de arriscar, de colocar post-its, pronto, serem mesmo vossos para poderem fazer com aquele exemplar o que quiserem. E com os da biblioteca isso não é possível. Por exemplo, eu tirei muitas anotações, não sei se conseguem ver, no meu primeiro volume, mas depois no segundo já quase não fiz anotações nenhumas. Por uma razão muito simples. Aqui é muito introdutório e havia aqui coisas que eu queria discutir na altura com as meninas e algumas teorias que nós tínhamos em mente, e aqui a história começa mesmo a todo o gás. E além disso, também no segundo volume há muitos diálogos e não são propriamente passagens que me apetecesse sublinhar ou citar ou o que fosse. Por isso o segundo volume, no fundo, se calhar até se lê mais rápido, embora eu tenha gostado mais do início da história. Foi uma leitura, como devem calcular, que me marcou bastante. Foram 2 meses com esta história. Confesso que, principalmente no final, eu queria acabar o livro porque já estava com ele há muito tempo. Eu não gosto de estar muito tempo com a mesma história. Mas ao mesmo tempo não queria, porque o Conde já fazia parte do meu dia-a-dia. Uma altura em que eu lia praticamente todos os dias. E fiquei depois com essa pena, mas isso também só indica que o livro era bom, que é quando nós queremos terminá-lo, mas não queremos que ele termine, não é? Essa sensação que nós leitores temos muitas vezes, acho que vocês entendem, e acho que não vos poderia se calhar ter dado melhor argumento para pelo menos tentarem o Conde de Monte Cristo.
lá está, é um livro para se ir lendo, não é? Não pensem que vão propriamente lê-lo de hoje para amanhã, porque isso não é possível, como devem prever. E pronto, por hoje é tudo. Eu vejo-vos numa próxima e até lá. Boas leituras! Adeus!